E nesse mês todo de março estamos falando sobre as mulheres aí, mercado de trabalho, estamos aproveitando o mês das mulheres. E nós vamos ver aí como as mulheres se sentem nesse desafio de dar conta de tudo. Ai, ai, no dia a dia, não é fácil não. Então, vamos ver o que o povo está falando. E como que a senhora faz para conciliar trabalho, cuidado da casa e ainda das crianças? A graça do Senhor. É difícil, mas a gente organizando o tempo e mantendo a calma e o equilíbrio, acho que a gente consegue. Com os filhos, trabalhar o dia inteiro é fora de cogitação? Fora de cogitação. Tem que dedicar. Não é fácil, né? Mas com organização a gente consegue. Organizando o horário para tudo certinho, cronometrado, dá certo. A mãe às vezes se sente culpada, quer dar mais atenção para o filho e acha que por conta do trabalho. Sim. É. E hoje eu vejo que as crianças de hoje, elas estão numa geração que elas têm que ter o melhor. São crianças que não aceitam o não com facilidade. E acaba que a gente se culpa por uma coisa que nem deveria se culpar. Que era o trajeto normal da vida antigamente, né? Como é que faz para conciliar o trabalho, a vida em casa e ainda o cuidado com as crianças? Na verdade, eu não tenho filho ainda, né? Eu tenho um espaço pedagógico que eu venho buscar as crianças para levar para o espaço pedagógico. Você entendeu? Aí eles passam a tarde comigo para facilitar exatamente a vida dos pais. Então eu alivio os pais. Não sei te dizer como é a sensação deles, mas o meu trabalho é aliviá-los. Eles ficam comigo até a parte da noite. Uau, fiquei pensando aqui. Vislumbrando. À medida que o pessoal foi falando, Mônica, nem apresentei Mônica Hauge, tá aqui, porque você já entrou, é porque você já sabe, quando tem mundo do trabalho, tem Mônica Hauge. Isso mesmo. Né? Mônica, foram tantas falas diferentes. Eu achei interessante que a primeira foi uma risada. Como você faz? Ela começou a rir. Nem ela sabe como faz, né? Aí ela falou, é a graça de Deus. E isso é literalmente, né? Não é exagero. Mas é interessante que foi gravado na porta de uma escola. Isso. Né? E a gente sabe que hoje o principal entrave para a mulher crescer no mercado é exatamente a vida pessoal e profissional, a ausência de logística. Sim. E seria aquela rotina, Mônica? É mais as condições. Por exemplo, o grande entrave, que horas que uma escola começa e termina? Normalmente não é o horário. Não é o horário comercial, não é o horário que a empresa começa e termina. Então, hoje, e as nossas crianças, as crianças brasileiras, têm o hábito de estudar apenas meio período. O que também é um dificultador para a mulher que trabalha, porque se você busca a criança na escola, meio período, e já vai buscá-la no meio período, você não consegue cumprir uma jornada de 6 horas de trabalho. Então, você tem a sociedade, ela ainda não está organizada para acolher o trabalho, a mão de obra feminina. Agora, é interessante pensar que essa mão de obra feminina, ela é uma questão de estratégia econômica para o país. Porque quanto mais mulheres conseguirem entrar no mercado de trabalho, maior vai ser o potencial de crescimento da economia. O mercado hoje ele precisa das mulheres, só que a sociedade ela ainda não está estruturada para que essa mão de obra possa ser ofertada. E até porque é necessário, porque há mais mulheres do que homens. Exatamente. Então é necessário essa mão de obra feminina. Exatamente. Então hoje, por exemplo, a falta de flexibilidade no trabalho, que muitas vezes acontece assim, a nossa legislação trabalhista ela é muito rígida. Então não é fácil para uma empresa também promover o trabalho de meio horário. Financeiramente no país não compensa você contratar uma pessoa meio horário. Por causa dos encargos, não existe hoje uma logística também para as empresas favorecer esse tipo de trabalho de meio período, o que é um desperdício. E também você observa que as mulheres, a gente até comentou na última semana, da questão, às vezes os salários são suficientes porque uma escola em período integral,
é um valor considerável. Considerável. Dependendo, a mulher vai acabar tendo que pagar para trabalhar. Exatamente. Então, a gente tem um fator, né? As escolas, elas não são, né? Para a grande maioria, para toda a população, nem todo mundo tem acesso à escola gratuita. Hoje, em algumas cidades, a gente já tem essa iniciativa da escola em tempo integral. Sim. O que, para mim, é uma das políticas públicas mais eficazes, não só por questões, né, de favorecer a mulher, mas também de favorecer a economia. Porque quando você coloca uma escola gratuita de período integral para as famílias, você tem 2 pessoas da família, né, ou no caso uma, se a mulher é a única da casa, que pode contribuir para a economia do país. Então, para mim, uma das prioridades hoje deveria ser essa escola em tempo integral. E mesmo as que pagam, acontece uma coisa interessante. Às vezes você coloca sua filha, o seu filho numa escola particular de meio período. Certo. Mas você tem que levar para natação, você tem que levar para o inglês, você tem que levar para um monte de complementos, porque a educação é uma coisa mais integral. Então você tem que levar para tantas coisas que você fica completamente presa, né? Você não consegue fazer outra atividade. Sendo que se na escola você já tivesse, né, todos esses serviços, toda essa educação, porque isso faz parte da educação da criança. Multidisciplinar. Exatamente. Em países mais desenvolvidos, as crianças estudam normalmente até às 3h30 da tarde, exatamente porque elas têm o esporte, elas têm artes, música. Então, é exatamente esse complemento que é tão importante para a formação da criança. Eu vi até em uma das observações de uma das mães, ela falou que não dá para ter filho e trabalhar integralmente. E aí, como é que você vê isso, Mônica? Dependendo da atividade, você consegue trabalhar integralmente, mas vai depender muito do que você faz e como faz. Algumas mulheres conseguem ter uma jornada de 8, 10 horas de trabalho. Certo. Mas é uma logística, assim, absurda. Outra coisa que as mães falaram muito. O desgaste é muito grande. Né? Você tem que ter, assim, você tem que estar muito focada e determinada, porque você tem que sacrificar outras áreas. Porque também não pode chegar em casa e o restinho e morrer, de Carol, né? que tem é pro menino. O restinho que... você chega em casa, morre e ressuscita no outro dia. Também não adianta. Né? Mas eu acho que é nessa hora que vem a graça de Deus, porque alguma coisa acontece que as mulheres ainda conseguem brincar, se dedicar, né, aos filhos. Agora, outra observação que foi muito interessante é daquela mãe que falou que hoje os filhos exigem mais do que antigamente, né? Isso. Eu diria que não é nem os filhos, mas hoje a gente tem uma cultura que a gente tem que ficar assim, ó, nos nossos filhos, o dia inteiro. Né? Como se a questão da culpa. Existe isso que eu ia perguntar. Será que eles exigem mais? Ou será que, como estamos mais ausentes, nos culpamos e aí aquela barganha, aquela troca, então já que eu estou ausente, eu tenho que... Esse critério da ausência é interessante, porque há uns 50 anos atrás, uma mulher ela não tinha 2 filhos, ela tinha 8, 10 filhos. É verdade. E o tempo, se você pegar o tempo dessa mulher e dividir pelo tempo que ela tem para cuidar da casa e de cada filho, esse tempo individual não é muito maior do que hoje uma mãe que trabalha gasta com seu filho. Ou seja, antigamente o irmão mais velho ajudava a cuidar. Também, não existia essa cultura de que você tem que ficar o dia inteiro com seu filho e que isso é sinal de boa maternidade. Então tem um padrão cultural aí que foi modificado e que tem trazido muita culpa. A gente tem que entender também que a gente precisa entender como a sociedade está se formando e adaptar aos novos tempos. Antigamente, as mães também não ficavam o dia inteiro olhando o tempo todo com seus filhos, porque elas tinham muitos filhos. Certo, é verdade. Né? Mas aí eu até te pergunto, Mônica, será que a grande diferença não seria que antigamente, pelo menos algo que eu vejo que é um resgate que nós precisamos fazer na nossa vida, a mesa era algo muito valorizado. Porque você poderia até ter menos contato, mas as refeições, alguns momentos onde a família reunia e estava junto. E eu vejo que era como uma terapia familiar.
Será que às vezes não é isso que falta? Porque com certeza antes a mãe não tinha tanto tempo para ficar ali brincando, enfim. Mãe não brincava com o filho, quem brincava com o filho era irmão. Mas né? tinha as Mas a mãe refeições. estava ali, tinha as refeições, tinha os momentos de integração da família. Isso. E eu acho que isso é importante. Hoje a mãe, ela pode trabalhar, mas ela precisa criar promover esses momentos de integração familiar. Não, que pode ser... Fala de integração familiar, eu lembrei de uma coisa. Conta que você estava querendo fazer na virada do ano, que... Não, virada não, foi num feriado que você falou, Carol, que você queria juntar com os meninos e fazer um piquenique, não era? É, acampar, Isso. Eu invento. Às vezes, assim... Porque isso é legal, porque você é uma mulher que trabalha o dia inteiro e tudo. Dá essa... Conta para os nossos telespectadores para ver como que a gente pode ser criativa e pode estar conseguindo atingir o filho, e mesmo tendo que trabalhar. De vez em quando eu faço muito isso, assim, feriado, onde nós vamos viajar? Nós não vamos viajar. Nós vamos ficar em casa, acampando dentro de casa. Então a gente cria acampamento em casa, o ano novo mesmo, a gente fez um piquenique juntos. Então eu crio alguns momentos em que a família tá junta e passa tempo juntos. Entendi. E são momentos assim que marcam a infância das crianças. Então eu procuro promover experiências familiares. Isso é muito importante, né? Mesmo assim, às vezes quando eu viajo ou meu marido viaja, a gente sempre tem o hábito assim, o que chega em casa a gente faz uma festinha para receber, coisa simples, 5 minutos. Um dia eu cheguei de viagem, minha porta estava cheia de mamãe, eu te amo, mamãe, seja bem-vinda. Ou seja, esses rituais que às vezes não custa tanto, mas são tão importantes para a integração. Isso ajuda a mulher a sentir que está fazendo o papel dela, tanto no ambiente doméstico quanto no ambiente fora. E acaba que a criança vai entendendo como que funciona. Exatamente, você pode usar, por exemplo... E vendo que não está trocando ela pelo trabalho, mas precisa dos dois. Integrar os filhos no trabalho, se um dia puder levar a criança até o trabalho para que ela conheça, né, a dinâmica, o ambiente, isso é legal. Tá viajando, fazer uma videoconferência com a criança, conversar com a criança mesmo à distância. Esses recursos, né, que são modernos, eles ajudam a manter a mãe por perto mesmo quando ela está longe. Então a mulher ela pode estar trabalhando, mas ela pode também estar integrada, né? Conversar, às vezes minha filha manda mensagem para mim, eu ajudo a fazer para casa. O WhatsApp que todo mundo, a maioria das pessoas tem. Isso, e você tem uma comunicação ali. Você vai ouvir a voz, já dá aquela sensação de proximidade, né? Exatamente. Então são essas estratégias, eu acho que a mãe ela tem que ser criativa. São essas estratégias que você pode encontrar para que você fique presente na vida dos seus filhos, né? E para que você proporcione, porque eu acredito que não é só... Você precisa de qualidade de tempo, mas também a quantidade. Só que para uma mãe que trabalha o dia todo, como que eu posso conseguir essa quantidade? Enviando mensagens quando eu estou fisicamente ausente, deixando, às vezes, uma tarefa, uma lista de tarefas. Filha, eu não estou aqui, mas arrume seu quarto, faça seu dever de casa. Ou seja, a mãe não está ali na hora, mas ela está presente na atividade dos filhos. E organização de tempo, que é fundamental, né? Várias mães falaram também. Desafio, né, que nós temos. Tem que ser tudo muito bem cronometrado, né? O horário do banho. E o que é bom para a criança, porque tem rotina também. Sim. Né? Esse tempo cronometrado certinho, ele pode ser visto como um fator positivo para ajudar a criança a se organizar desde cedo. Porque você não precisa esperar o filho ficar pronto. O filho sabe que ele tem que ajudar, que ele tem que entrar nessa dinâmica. Isso vai ajudar na vida adulta dele também. Sim. Então, eu acho que é possível. A gente só precisa vencer esses obstáculos, que eu acho que hoje passam muito pela sociedade, que ainda não se ajusta. É verdade. E também pela questão da flexibilidade, que ainda não é possível, mas tem mudado. Entendi. Né? E para a gente fechar, Mônica, a gente falou muito das mães com os filhos, até porque a matéria foi feita na pauta da escola, mas a gente não pode lembrar que é uma mulher, e é uma mulher casada, ela tem seu marido também, né? Isso. Porque ela tem que se sentir mulher, porque senão você só fica empresária, só fica o mundo profissional e esquece dos seus momentos de prazer, de alegria, momentos de passear, de descansar. Isso é
essencial, até para que você tenha um sucesso profissional? Eu acho que passear, fazer viagens, ter uma vida assim como mulher, né? E aí esquece a mãe um pouquinho. Isso é fundamental, não só para a autoestima da mulher, mas também para as experiências que essa mulher tem. Quanto mais a gente consegue exercer integralmente os nossos papéis, eu acho que cada vez mais um papel acaba ajudando no outro, porque ser mulher, né, e exercer esse feminino de forma plena traz uma sensação de alegria, de que você está adequado, de que você está exercendo todo o seu potencial. Então, você conseguir também ser uma esposa, ser amiga, né? Isso é tão gostoso, isso também traz uma sensação de recompensa muito grande. Então, eu acho que a dica é a gente não esquecer, não deixar nenhum papel negligenciado, inclusive o de ser mulher. Então, às vezes, parar tudo, deixar as crianças com alguém e falar, não, hoje eu vou ser só esposa. Fazer uma coisa que você, algo que te dê prazer. Estudar também, ler um livro, porque às vezes a mulher não tem filho, mas ela está correndo atrás da sua qualificação profissional. Então, a mulher ela tem que trabalhar de dia, estudar à noite e chegar em casa e ainda tem que relacionar com o seu marido. Então, o tempo da gente é muito ocupado, mas se a gente fizer de maneira equilibrada e de maneira criativa, é possível, né? E as mulheres estão provando isso. Mônica, quero te agradecer. Muito bom. Eu que agradeço. Muito bom esse papo nessa manhã, aprendendo cada dia mais. E que todas as mulheres, né, continuem tendo graça para exercer os seus papéis no auge do seu potencial. É isso mesmo. Então, fica ligada nessas dicas da nossa querida Mônica Hauck aqui no nosso quadro Mundo do Trabalho, te ajudando aí a como desenvolver aí a sua profissão, caminhar, progredir, não esquecendo que você é mulher, você tem que cuidar de você e das multitarefas que temos.